E aí, pessoal, nós vamos estar vendo nesse vídeo o porquê, o pra quê, o como ocorreu ali a briga entre os samaritanos e os judeus. Quando aconteceu essa desavença? Você sabe por que eles eram brigados? Você sabe por que esses dois povos eram separados? Nós vamos ver nesse vídeo aqui. Então fica até o final, que lá no finalzinho eu vou dar uma, um ponto-chave aí para você tirar todas as dúvidas da sua cabeça. Lá em João 4, 42, a gente vê a passagem em que Jesus vai ao encontro da samaritana, ali ao meio-dia, onde ela vai ali ao poço tirar água, e Jesus fala que ele é a água viva, a água que jorra, a água que ela nunca mais vai ter sede, né? Então a gente vê toda essa passagem ali. Se você tiver aí com a sua Bíblia, abra ela, leia essa passagem, vê como é linda e quanto detalhe tem ali nessa passagem. E nessa passagem ela diz, ali é relatado, né, o quanto essa rixa entre judeus e samaritanos era muito forte. E a gente fica pensando, o porquê aconteceu isso? Por que esses dois povos não se davam? Por que esses dois povos brigavam tanto? Por que esses dois povos eram adversários ali de uma certa forma? E esses dois povos começaram ali essa rixa lá antigamente. O rei Roboão, que era filho de Salomão, não conseguiu manter o Reino Unido. Então se dividiu entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou com o rei Jeroboão e o Reino do Sul ficou com o rei Roboão. Essa passagem a gente pode ver em 1 Reis 12, do 1 ao 24. Então ali relata a divisão do reino, o que aconteceu. E uma das rixas mais fervorosas ali era sobre o culto. Por quê? Porque Jerusalém era um lugar de cultuar a Deus. E Jerusalém ficava no reino do sul, que era o reino onde ficava Judá, que era o reino de Roboão. E Jeroboão ficava no reino do norte, o rei Jeroboão. Ele precisava fazer com que os seus súditos, o seu povo, tivesse um lugar para adorar. Então ele foi contra as normas de Deus, foi contra as leis de Deus e criou ali o seu lugar para culto, criou ali as pessoas para estar ajudando no culto. Então assim, o que Deus falou? O lugar do culto era em Jerusalém, os levitas eram aqueles que iriam estar fazendo todos os aparatos, arrumar tudo, e tinha o lugar certo, a hora certa, onde levar os sacrifícios e tal. E ali, Jeroboão, para que o seu povo tenha algum lugar, tenha um jeito de estar fazendo o seu culto ali, o que ele fez? Ele criou um lugar, ele criou um povo específico para estar fazendo, ele criou ali deuses para estar adorando, né? E com isso, o que aconteceu? Veio o exílio. Claro que cada povo, o povo do norte e o povo do sul, foram exilados em momentos diferentes, por razões diferentes, mas as razões foram pelo pecado de não ter cumprido a lei de Deus, né? Independente dos dois. E esse povo de Jeroboão, que é o povo que descende ali os samaritanos da época de Jesus. Então, o povo foi exilado na Síria, né? E o que aconteceu? Com o tempo de exílio, acabou que eles se casaram. Então, o povo de Israel, o povo judeu, se juntou com o povo assírio. E o que aconteceu? Aconteceu que eles não eram mais puros, né? Então, segundo a lei também, eles não podiam se casar com outros povos, não podiam se juntar com outros povos, coabitar com outros povos. E os samaritanos da época de Jesus, eles eram descendentes de judeus com assírios, então eles não eram um povo puro, né? Um povo judeu puro. E aí também tem mais esse ponto aí que acontece essa divisão entre os povos. Então, primeiro o culto, né? Então, o culto para os samaritanos era o lugar sagrado para cultuar a Deus era no poço de Jacó, né? Que era o poço onde Jesus estava ali com a samaritana, tá? A gente pode ver esse poço de Jacó em vários lugares, quando Moisés encontra a Zípora, quando Jacó encontra Rebeca, quando o servo de Jacó encontra com Rebeca e depois vai falar para Jacó, né? Então tem vários momentos ali na história que a gente pode encontrar esse poço, esse lugar sagrado ali para os samaritanos. E esse povo samaritano da época de Jesus era um povo
descendente ali, a gente já sabe da fusão ali, vamos dizer, do povo assírio com o povo judeu, né? E eles eram camponeses, eles eram pessoas humildes, eles eram pessoas assim que lavradoras, né? Pessoas humildes. Esses eram os povos ali, o povo samaritano da época. E ali sim a gente pode dividir em alguns pontos, né? Primeiro, a origem da rivalidade. A origem eu já falei, eles eram impuros, né? O povo de Israel, que do reino do norte, do reino onde reinava Jeroboão, se juntou e se juntaram com não judeus, né? Juntaram com assírios, né? Então era um povo que não tinha ali, não vivia as leis de Deus, né? Eles tinham outros deuses. Ele até fala lá nessa passagem que Jesus fala para ela: você teve 5 maridos e esse sexto não é seu. O que acontece? Esses 5 maridos que ele fala refere-se também ao social, refere-se aos deuses que eles cultuavam. Eles não cultuavam somente a Deus, não cultuavam só a Deus, né? Eles cultuavam outros deuses deles lá. Por quê? Cultura dos assírios, uma mistura ali dos assírios, por isso que eles não se davam. As diferenças religiosas, né? Mais um segundo ponto aí, as diferenças religiosas. Os samaritanos, eles conheciam apenas o Pentateuco, né? Que seria a Torá, né? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia eram os livros que o povo samaritano conhecia, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio e Números. Então são os 5 primeiros números ali que são a lei, né? E os samaritanos só conheciam isso, não conheciam os profetas maiores, não conheciam os profetas menores, não conheciam os outros pontos ali históricos do Antigo Testamento, né? Então o cânon judaico da época, né, já tinha aquele Antigo Testamento ali que todos os judeus, todos os rabinos passavam de pai para filho ali e eles todos conheciam. Mas os samaritanos focavam somente no Pentateuco, na Torá, né? Outro ponto ali que a gente já falou também, o terceiro ponto é a localização da adoração, né? Para os judeus era Jerusalém, para os samaritanos era no monte, né? Eu marquei aqui, Monte Gerizim, né? Que era ali onde ficava o poço de Jacó, né? Então o lugar de adoração era um lugar para os samaritanos e para os judeus era outro. E Jesus veio ali nessa passagem, a gente pode ver ali também, nesse ponto que Jesus fala, não tem lugar nenhum nem outro, em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é um espírito, então ele tem que ser adorado em espírito e em verdade, ou de verdade, né? Não adianta só adorar da boca para fora, né? Então tem mais essa parte da localização da adoração. E por último ali, a gente tem aqui, ó, o preconceito. Coloquei aqui, ó, preconceito e desdenho, né? As divergências religiosas, as etnias, né? O preconceito profundo entre um do outro era tão frequentemente que os samaritanos se sentiam inferiores aos judeus e os judeus tratavam os samaritanos como inferiores, né? Quem quer ser tratado como inferior? Ninguém, né? Então o desdém, o preconceito de não conhecer o povo, tanto é que nessa passagem também que a gente pode ver, os discípulos não ficaram com Jesus, foram comer lá, né? Foram buscar comida, na hora que voltaram, não se preocuparam com o que a samaritana estava fazendo, o que ela estava fazendo, se ela estava conversando, por que ela estava conversando, simplesmente queriam saber se Jesus tinha comido, né? E o que Jesus mostrou para eles? O importante é semear para que Deus venha colher depois, né? Então o que ele foi fazer ali? Semear para colher. Ele semeou a sementinha no coraçãozinho da samaritana e ela levou essa sementinha e semeou para todo mundo e estavam todos prontos para a colheita. E os judeus, os discípulos como judeus, não entendiam isso. Para eles, o que importava era ali satisfazer a vontade carnal de Jesus. Mas o que ele estava fazendo ali era fazer a vontade espiritual divina de Deus, né? Então esses são os pontos ali que a gente pode ver nessa divisão entre judeus e samaritanos, né? Por que eles se separaram? Reino do Norte, Reino do Sul. Tinham que ter lugares para adorar. O Reino do Norte não ia lá para ajudar para estar adorando em Jerusalém, porque eles estavam brigados. O que aconteceu? Jeroboão, um rei lá, descendente de Salomão também, foi
e criou o seu templo, criou os seus deuses, criou lá para o povo adorar. Consequência, exílio. Consequência, se juntaram com assírios. Consequência, não eram mais um povo puro e por isso essa perseguição, essa distinção, esse preconceito de um povo para o outro. Beleza? Gostou aí do vídeo? Esclareceu para você essa divisão entre o povo judeu e o povo samaritano da época de Jesus, o povo judeu e o povo samaritano? Se sim, deixa no comentário. Se não, deixa no comentário também o que você achou desse vídeo. Até o próximo, pessoal!